E quando a gente fala em TDAH, não tem como não falar da avaliação neuropsicológica. Geralmente é essa avaliação que traz a luz, que traz a certeza ou não do diagnóstico. A gente vai conversar agora com a doutora Joísa Araújo, que é neuropsicóloga. Tudo bom, Joísa? Quase sócia aqui do Olá. Guia Viver Bem. Olá, Ju. Muito obrigada novamente pelo convite. E é sempre um prazer. Fico sócia muito tranquilamente aqui do Viver Bem, porque é um trabalho muito sério. Vocês trazem muitas informações sobre saúde relevantes para que todas as pessoas tenham acesso. Então, fico muito feliz de estar de volta. Que coisa boa. Joísa, então, qual o papel da avaliação neuropsicológica nesses casos de TDAH? A avaliação neuropsicológica, Ju, ela é um exame. Então, essa é uma dúvida muito frequente, né? O que seria essa avaliação? Então, algumas pessoas chegam muito sem entender o que é que vai ser feito ali naquele momento. Então, é muito importante que o próprio profissional que faça o encaminhamento já traga alguns esclarecimentos, mas sempre no começo da avaliação eu, como neuropsicóloga, vou explicar para a pessoa, vou, né, tentar fazer com que ela perceba qual é a finalidade, qual é a importância desse processo para ela entender esse perfil neuropsicológico dela, né? No caso do TDAH, essa avaliação, esse exame, ele pode ser encaminhado por diversos profissionais, né? Os mais comuns para esse tipo de investigação pode ser um médico neurologista, um médico psiquiatra, um psicólogo clínico que vem acompanhando essa pessoa e identifique sinais que possam sugerir essa condição de saúde. Em algumas situações, a pessoa já tem algum conhecimento sobre a neuropsicologia e já vai, por demanda própria, procurar um neuropsicólogo para fazer a avaliação neuropsicológica. Exatamente porque esse conhecimento ele vem sendo divulgado e as pessoas começam a conhecer, né, o exame. E aí, a partir disso também, feito... Eu faço um encaminhamento também para uma equipe, né? Seja um neurologista ou um psiquiatra, em alguns casos, para que a gente consiga fazer esse pensamento, esse raciocínio clínico juntos. Então, a avaliação neuropsicológica, ele é esse exame que ele tenta trazer luz, como você colocou, e colocar isso de uma forma mais objetiva e tentar entender um pouco esses sintomas que a pessoa traz como queixas. Então, normalmente, esses sintomas, eles têm uma repercussão no dia a dia da pessoa, e é por isso que incomoda e traz, né, algo de negativo, e faz com que essa pessoa procure uma ajuda profissional. Ela é uma avaliação que ela faz uso de vários recursos. O mais importante deles, em qualquer situação, mas sobretudo na investigação do TDAH, é a entrevista de anamnese. A anamnese, ela é uma entrevista que ela é extremamente detalhada e ela vai tentar perceber todo o desenvolvimento dessa pessoa, desde o que é possível de resgatar. Então, quando nós falamos de uma criança, a gente vai trazer todos os aspectos, desde a gestação, desde a concepção dessa pessoa, passando por todos aqueles marcos de neurodesenvolvimento, e aí percebendo se já naquele período existiam alguns sinais de alerta ou alguns comportamentos já instalados que poderiam sugerir um quadro de TDAH. Quando nós fazemos essa entrevista de anamnese com a criança, os informantes principais são, obviamente, né, os pais, os familiares que realizam esse cuidado, que criam, que educam essa criança. Em uma situação um pouquinho que acontece com muita frequência no meu consultório, é quando uma pessoa adulta já procura o serviço de neuropsicologia para realizar a avaliação neuropsicológica e tem essa suspeita de que existe um quadro de TDAH. E aí essa anamnese também ela vai ser realizada de uma forma muito minuciosa, contando um pouco com o que é possível de resgatar, porque aí já falamos de uma pessoa adulta, e aí a gente vai tentar resgatar essas memórias dessa infância,
né, do que é possível através de pessoas que conviveram com ele, ou até o próprio pai e mãe, né, que podem funcionar assim como bons informantes em muitos casos. E a gente parte a partir disso para hipóteses, para perguntas que vão dar um norte para os instrumentos que vão ser feitos na avaliação. Então, a partir desse momento, essa anamnese ela é continuada também. Ela não se acontece em apenas um momento. Ela é feita inicialmente de uma forma mais aprofundada, mas ela pode ser realizada em todos os momentos no decorrer da avaliação, através de perguntas orientadas para aqueles objetivos diagnósticos, para tentar perceber aspectos também de personalidade, aspectos relacionados ao humor, às emoções, e aspectos de funcionamento cognitivo, como é que essa criança vem desenvolvendo, esse adolescente, esse adulto, e também esse idoso, né, nessa linha de desenvolvimento, e se isso é sugestivo ou não de uma condição como o TDAH. Inclusive, eu já realizei avaliações, né, que tiveram como hipótese diagnóstico TDAH em pessoas acima dos 60 anos. Então, isso é possível em qualquer etapa da vida. E aí, a gente sai da anamnese e vai para os instrumentos mais estruturados, que são testes específicos, com scores para a nossa população, ou scores que são percebidos como viáveis para serem utilizados na nossa população, nas pessoas, né? Para que a gente consiga mensurar, consiga tornar isso como um dado objetivo, o funcionamento de aspectos como, por exemplo, a memória, a inteligência de uma forma mais global, a capacidade de atenção, as diversas formas de atenção, aspectos de funcionamento mental que vão corroborar ou não a hipótese. Então, fazemos uso também de questionários, de inventários, que podem ser respondidos pela própria pessoa ou em conjunto com o neuropsicólogo, para que a partir disso, esse compilado, esse grande compilado de informações, porque é uma avaliação que tem muita informação, para que a gente consiga interpretar através dessa análise clínica, através dessas perguntas, né, de investigação clínica, e tentar estabelecer o perfil de funcionamento, que é o perfil neuropsicológico dessa pessoa, e se esse perfil, desde a infância, traz sinais sugestivos do TDAH. Então, ele é um exame que ele não necessariamente ele é um definidor de diagnóstico. Então, em algumas situações, ele aponta de uma forma mais certeira para essa hipótese de diagnóstico de TDAH. Em outras situações, ela aponta que pode ser feito um estudo longitudinal para poder, através dessa equipe multiprofissional, através do médico que vai acompanhá-lo no decorrer do tempo, ou do psicólogo clínico que vai acompanhá-lo, para que essa hipótese ela seja de fato corroborada, né? Que ela seja fechada em diagnóstico e possam ser feitas as intervenções. Então, em algumas situações, a avaliação ela serve muito mais para ele compreender quais são esses pontos frágeis de funcionamento, para que ele possa intervir na medida do possível, e também as potencialidades, o que é que ele tem de bom, o que é que funciona super bem, para que ele consiga também ir fazendo alguma compensação ou alguma estimulação utilizando essa potencialidade. Quanto tempo dura essa avaliação? É dividido em sessões ou numa sessão você já consegue fazer todos esses testes, esses questionários? A avaliação é muito importante a gente perceber que ele é um processo que tem características mais objetivas, mas ela considera muito as questões únicas de cada um, a subjetividade de cada um. Então, existem vários fatores que vão intervir nessa duração, nessa quantidade de sessões, nesse tempo total de acompanhamento para a gente conseguir considerar que a avaliação foi finalizada. Então, esse processo varia muito e muitas vezes, em muitas situações, ele é acordado, ele é feito em conjunto, né, com essa pessoa, esse combinado. Por quê? Digo, existem pessoas que o limiar de atenção ou o limiar de fadiga vai ser muito diferente de outra.
Então, vai existir uma pessoa que após 50 minutos, ela não vai conseguir fazer uma outra atividade, não vai conseguir continuar em avaliação. Enquanto que existem pessoas que, mesmo tendo uma suspeita de TDAH, se o profissional conseguir fazer a estruturação das atividades, e aí tem muito da expertise, né? O profissional já precisa ter muita expertise para isso. Então, ele vai montar um protocolo que, apesar de durar mais tempo, apesar de ser um total de 1 hora ou mais, ou 2 horas, etc., mas que essa pessoa tenha respiros, né, para que consiga ir fazendo as atividades sem que fatores como a fadiga ou o próprio processo de desregulação atencional interfira. Então, é muito difícil a gente conseguir dizer quanto tempo dura. A gente sabe que, na maioria das vezes, é um processo que dura algum tempo, mas quantas sessões são necessárias, porque de fato vai variar bastante de pessoa para pessoa, e quanto tempo vai durar cada sessão também é variável de acordo com cada um. Então, por isso que o planejamento da sessão, ele vai ser individualizado, sim, e vai precisar de que o neuropsicólogo tenha exatamente essa compreensão de como é um funcionamento, pelo menos basal, daquela pessoa e do quanto é que ele vai conseguir realizar as atividades em avaliação. Joísa, você falou que tem os psicólogos que indicam, neurologistas, psiquiatras, mas tem muita gente, principalmente adulto, que chega com a demanda espontânea mesmo, já procura o neuropsicólogo. Quais são os pontos, para quem está assistindo aqui, quais são os pontos, assim, que podem me levar a questionar? Não, eu preciso fazer essa avaliação, isso aqui pode ser TDAH? Sim. E exatamente pela divulgação da informação, pelas pessoas começarem a ter acesso cada vez mais a informações sobre saúde, elas se empoderam, né? Elas ficam mais conscientes do que são alguns sintomas, e aí elas próprias procuram, né, numa forma até de um autogerenciamento do seu cuidado em saúde, elas procuram um profissional que elas consideram que pode auxiliar nesse processo de diagnóstico. Então, esse é o caso que pode acontecer com alguns adultos de fato. Eu sempre gosto de reforçar que essa é uma investigação diagnóstica que ela é muito importante que ela seja feita em equipe. Então, obviamente que é importante procurar um profissional especializado e que tenha a experiência também em diagnóstico de TDAH, porque é um diagnóstico muito específico, principalmente quando a gente pensa em diagnóstico em adultos, que se torna imensamente desafiador. Então, o que é que eu tenho aqui de sinais de alerta para procurar esse tipo de investigação de diagnóstico de TDAH? Muitas vezes, então, a gente tem uma informação que é muito importante, assim, pensando no adulto. Foi realizado assim um estudo muito ampliado, um estudo mundial da Federação Mundial de TDAH, que ele coloca que pelo menos 2,8% de pessoas que tinham sintomas de TDAH na infância, elas permanecem com sintomas muito expressivos na vida adulta. Não sabemos se esse número ainda pode ser maior, exatamente pela falta de diagnósticos ainda nessa faixa etária, mas o que se sabe é que, de fato, crianças que tinham sintomas e que tinham esses sintomas e diagnóstico de TDAH, muitas delas vão levar esses sintomas para a vida adulta. O que é que acontece? Muitas vezes esses adultos, eles vão criando estratégias, né, para poder lidar com as dificuldades que advêm dos sintomas de TDAH. Mas muitas vezes essas estratégias, elas vêm acompanhadas de um custo emocional imenso. Então, em algumas situações, a pessoa ela acaba procurando o serviço de saúde com sintomas expressivos de algum transtorno de ansiedade, ou algum transtorno depressivo, ou ainda com queixas acentuadas de esquecimentos. Então, em algumas situações, os sintomas de TDAH eles não aparecem de uma forma tão óbvia e não é o que faz algumas vezes a pessoa procurar, né, um profissional de saúde. Então, esses sintomas eles acabam sendo secundários a sintomas primários que estavam ali encobertos e que são compatíveis com o TDAH que nunca foi diagnosticado. Então, o que é preciso a gente ter atenção?
É preciso ter atenção que muitas vezes esses sintomas secundários, né, de humor, transtornos psiquiátricos, que às vezes podem aparecer como comorbidade, eles muitas vezes eles são gerados por essa alta demanda que essa pessoa teve que lidar a vida inteira para poder conseguir funcionar no mundo. Né? Então, se eu tenho TDAH e eu vou ter uma dificuldade imensa de me concentrar, naquilo que eu preciso, né? Não naquilo que eu quero, mas naquilo que eu preciso. Se eu tenho uma dificuldade de cumprir prazos, de me planejar para chegar no horário, ou de me gerenciar para poder cumprir etapas, várias etapas de um projeto que eu preciso executar até o final. Então, tudo isso vai ter impacto na minha vida, vai começar a ter impacto no meu trabalho. Então, né, vejamos adultos, né? Os adultos já têm uma alta carga, uma alta demanda de atividades que eles precisam se responsabilizar. Então, quando a gente tem a infância, nós temos alguns suportes que vão nos dando, né, algum apoio, vamos tendo aulas de reforço, vamos tendo, né, serviços particulares que vão nos dando um suporte nessa desatenção, vamos tendo até as próprias adaptações que aos poucos vão chegando nas escolas, né, para que essas crianças elas não tenham tanto sofrimento, mas que ainda falta muito, mas vai existindo aí, né, vão existindo suportes. Só que aí, quando a pessoa se vê na vida adulta, esse suporte diminui de uma forma muito considerável. Eu sou, né, autônomo, sou dono da minha vida, preciso pagar minhas contas, preciso, né, ter a minha independência. É esperado, né, que eu consiga fazer as coisas de adulto, né, como se diz. Então, isso acaba. Isso às vezes é o ponto crítico que faz a pessoa procurar um profissional, porque até aquele momento aos poucos, o que era possível, ele ia gerenciando. Mas, se eu tenho, por exemplo, pensando num perfil mais predominantemente desatento, né? Eu vou ter uma pessoa que vai passar por mal educada, vai passar por irresponsável, porque não está prestando atenção naquilo que está sendo demandado dela, vai passar por uma pessoa que não está atenta ao que o outro precisa, porque ela vai estar processando muitos outros pensamentos intrusivos, então ela não vai estar tão atenta ao outro, mas não por querer, né? Não porque é egoísta, mas porque está se passando aqui uma inquietude interior gigantesca, né? E aí ela está tendo que dar conta do interno, então o externo fica um pouco mais desafiador naquele momento. Então, se eu tenho já um perfil mais impulsivo, né? Predominantemente mais impulsivo. Então, aí a gente vai ter uma dificuldade no estabelecimento de relacionamentos mais duradouros, né? Porque pode acontecer uma inconstância, uma baixa tolerância à frustração e rapidamente esse interesse muda, né? E isso vai se estabelecer em várias esferas. Pode ser no trabalho, pode ser em hobbies, pode ser em relacionamentos. Existe uma inconstância, né? Ele não permanece motivado, né? O tempo suficiente para se estabelecer algo mais duradouro. E em algumas situações existem desfechos um pouco mais perigosos, por exemplo, como comportamentos de risco ou comportamentos de excessos, como se diz. Esse excesso ele pode acontecer através de esportes de risco, em que a pessoa tem algum risco associado à própria vida, ou o consumo excessivo de álcool ou outras drogas. Então, essa impulsividade ela vai se colocar em todos os momentos na vida. Então, isso também é um complicador muito importante quando a gente pensa, inclusive, na qualidade de vida de uma forma geral, né? Então, quando a gente consegue perceber que esses comportamentos, eles podem ter várias fontes. Não é porque eu sou impulsivo, não é porque eu tenho um grau de desatenção em algumas situações, não é porque eu tenho pensamentos acelerados que necessariamente eu vou ter TDAH. Existem outras condições que cursam com essas características. Então, por isso que é importante realizar uma avaliação neuropsicológica. Ela vai investigar, né, não só o sintoma presente, não só o quadro atual, mas também esse perfil de longitudinal, esse perfil no decorrer do tempo, como é que isso se expressou
nas diferentes épocas da vida. Porque, olha só, quando a gente pensa numa criança e aí a gente associa com o TDAH, principalmente o TDAH mais relacionado com a hiperatividade, né? A gente pensa naquela criança que é inquieta, que não senta, que não consegue ficar 5 minutos concentrado em algo. E não necessariamente essa hiperatividade, ela vai permanecer na adolescência e na vida adulta. Ela pode se expressar muitas vezes como uma sensação de inquietude, né? É uma inquietude muitas vezes externa ainda, não é tamborilar, balançar perna, roer unhas, uma inquietação motora que ainda pode permanecer, mas em alguns casos essa inquietação ela se internaliza. A inquietude, a agitação, ela vai para o campo do mental. E aí a pessoa não necessariamente está aqui, né, mexendo, mas mentalmente ela está. Os pensamentos vêm de uma forma completamente, né, assíncrona e Desordenadas. isso dificulta bastante. Ótimo, Joísa, muito obrigada. Queria que você deixasse seus contatos. Quem quiser mais informações sobre a avaliação neuropsicológica em caso de TDAH ou outros transtornos que também fazem parte aí das nossas vidas, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Eu sou neuropsicóloga. E então, eu tenho uma página no Instagram que eu trago muitas informações relacionadas à área de neuropsicologia, saúde mental, condições de saúde como o TDAH, o TEA em adultos, né? O autismo em adultos, o Alzheimer e outras dificuldades de memória, outras demências. Então, é só acessar, é o @Joísa Araújo, para que vocês consigam, né, seguir, acompanhar e trazer aí contribuições. Eu também sou neuropsicóloga na clínica Neurolife, então vocês podem também seguir a página da Neurolife, que tem muitos conteúdos importantes dessa área. E também sou neuropsicóloga no Instituto Santos Dumont, que ele abarca o Instituto Internacional de Neurociências e o Centro de Saúde Anita Garibaldi. Então será um prazer aqui dividir com vocês um pouco mais sobre conhecimentos da neuropsicologia, sobre trabalho em equipe multiprofissional, junto com a neuropsicologia, e qualidade de vida, que é o que a gente busca, né?